Boa tarde. Sejam todos bem-vindos, se sintam acolhidos. E agora, nesse instante, nós convidamos a todos para a nossa prece de abertura das atividades na tarde de hoje. Elevando o pensamento ao alto e buscando a conexão com o divino. E nesse intercâmbio de almas, vamos aurindo o amparo, a proteção, a luz, a intuição, o esclarecimento para as nossas almas tão sedentas de luz e de paz. E nos sentindo amparados na tarde de hoje, damos por iniciados o trabalho de exposição doutrinária. Em nome de Deus, assim seja. O meu nome é Maria Inês, sou trabalhadora da casa e o nosso tema hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação. Nós vamos trabalhar o capítulo 6, que tem o título O Cristo Consolador. E nós vamos discorrer sobre o item 7 e 8, que são duas mensagens que foram trazidas em Paris no ano de 1861 e a outra no ano de 1863, pelo Espírito de Verdade. É uma das lições mais belas do Evangelho. Mas primeiro, nós vamos procurar compreender o que é o Cristo. No hebraico, na versão grega, quer dizer Messias. E no Antigo Testamento, o ungido do Senhor. E no livro dos Espíritos, no capítulo 1, nos esclarece que o Espírito mais puro que veio à Terra para servir de modelo e guia para a humanidade. Jesus é o Espírito de uma esfera crística que caminhou entre nós um exemplo de amor incondicional jamais visto. Veio nos ensinar a amar de verdade, nos ensinar a perdoar e a praticar a verdadeira caridade. A palavra consolador quer dizer aquele que consola, aquele que anima, aquele que afaga, aquele que conforta, aquele que dá esperança. Mas quem é o Cristo Consolador? É o Espiritismo, que foi ditado por diversos espíritos e codificado, organizado por Allan Kardec, que fez perguntas, que organizou as respostas em 5 obras. Quais são elas? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis, além das obras complementares, que temos uma coleção de 12 revistas, obras póstumas, e também um manual explicando o que é o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. É a chave, com o auxílio da qual tudo se explica de uma forma mais acessível, mais fácil das criaturas entender a vida também além da vida. E ela tem por princípios a crença em Deus, na imortalidade da alma, a lei da reencarnação, a comunicabilidade entre os espíritos e a pluralidade dos mundos habitados.
E essa doutrina, ela se apresenta sob 3 aspectos. O religioso, que faz com que nós estabelecemos essa ligação com o divino, que nos coloca numa qualidade de filhos de Deus muito amados. Então, nós temos uma paternidade. Filosofia, porque são diretrizes seguras para pautarmos a nossa encarnação na direção da luz. E ciência, porque ela acompanha os passos das descobertas, das invenções. E Allan Kardec utilizou-se destes instrumentos para as pesquisas das relações do mundo corporal com o mundo extrafísico. Mas a ideia de Deus presente na humanidade, ela está desde os tempos mais remotos e é identificada na prática da adoração, do politeísmo, do monoteísmo, que aconteciam através dos rituais, das oferendas de alimentos, frutos da terra, flores, sacrifícios de animais e também de pessoas. Com o monoteísmo, que é a crença num Deus só, ocorreu o abrandamento destes rituais primitivos. E, posteriormente, vem uma fase de adoração, o temor de Deus. E o homem sentiu necessidade de construir altares, nichos, para que, através das suas oferendas, no seu entendimento, pudesse abrandar a ira desse Deus que ele desconhecia. Então, passa-se a fazer manifestações externas a esse Deus dos exércitos, a esse Deus poderoso numa visão limitada do homem. Mas os tempos passaram, mais de 2000 anos, e no cristianismo, ele vem fechar um novo ciclo de progresso espiritual. Traz uma nova concepção de Deus. E a sua propagação aconteceu de várias formas e de várias interpretações. Cada um passou a ver o soberano de acordo com o seu nível de evolução. O Cristo, o Filho amado de Deus, Jesus, cumprindo os desígnios do alto, veste a indumentária carnal. E na manjedoura, ele nos dá a primeira lição de humildade, ensinando-nos, posteriormente, o perdão incondicional. E seja onde for, ele nos traz a brilhante lição de amor. E nos momentos finais da sua passagem pela terra, no Monte das Oliveiras, os apóstolos, pressentindo a hora derradeira, suplicaram-lhes: Mestre, não nos deixe a sós. E tomado de compaixão, ele disse: não vos deixarei órfãos. João capítulo 14, versículo 18 ao 20. Se me amais e guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece, e nem tampouco pode compreendê-lo. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem meu Pai vos enviará em meu nome, dirá as verdades profundas e eternas
eternas, e vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. João, capítulo 14, versículos 15 a 17. Vejamos que o Evangelho de Jesus, ele resgata os ensinamentos do Mestre, falado a um povo simples e humilde daquela época. E hoje a doutrina espírita, numa linguagem moderna e contemporânea, traz-o em nossas mãos. A partir de então, a marcha evolutiva da humanidade prosseguiu. E na alvorada do século XIX, houve uma verdadeira invasão do mundo espiritual na Terra. Aconteceram batidas, pancadas, mesas girantes, manifestações físicas, para despertar as consciências adormecidas para uma nova realidade da vida. Temos aí a existência do mundo espiritual. E o professor Hipólito Leon Denis Arrivail, que aos 50 anos de idade era um homem de muita sabedoria, de uma fé raciocinada, que foi devidamente preparado no plano físico e no plano espiritual para ser o organizador, o compilador da obra dos Espíritos. E aceitou a incumbência de sistematizar e de publicar na França, numa linguagem moderna e contemporânea, os ensinamentos do Nazareno, o Consolador prometido, trazido de forma ampliada por uma coletividade de espíritos, e os estruturou dentro dos princípios da ciência, da filosofia e da religião. E em 18 de abril de 1857, é lançado em Paris o Livro dos Espíritos, no edifício Palais Royal, na livraria da senhora Melânia, no centro de Paris. Essa obra magnífica, que nos explica de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. Ela é a pedra fundamental da doutrina espírita, que trata das bases filosóficas e, posteriormente, foram publicados o Livro dos Médiuns, que fala da parte científica, que fala da mediunidade, do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Temos o Evangelho, que resgata as parábolas, o ensinamento moral de Jesus, que está na Bíblia, no Novo Testamento. A Gênesis, que vai falar da parte científica, de como os mundos são criados, as estrelas, os planetas, enfim, tudo que existe, a vida como nasceu. E temos a obra O Céu e o Inferno, belíssima, que vai nos falar na segunda parte de como vivem os espíritos do lado de lá. Ali tem mais de 52 depoimentos de criaturas que desencarnaram em diversos níveis de evolução, em diversos estágios. E eles vêm às mesas mediúnicas contar de como eles se encontram no mundo espiritual. Tem uma passagem no Evangelho, onde ele tem uma mensagem de uma rainha chamada Rainha de França, que na Terra ela foi rainha e era tratada com pompas e circunstâncias. E ela nos relata que ao desencarnar, qual foi a surpresa dela? Aqueles que ela considerava seus súditos, os inferiores, no mundo espiritual,
eram almas que reluziam, foram eles que vieram recebê-la. Portanto, amados, vamos pensar o que nós estamos fazendo na nossa encarnação. Quais os valores que nós estamos amealhando no nosso coração, para que possamos estar no lado de lá, numa excelente condição. Diz o Evangelho, na página de hoje que nos foi indicada, que no mundo tereis aflições, mas na verdade digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Pedi e recebereis. Olha que coisa linda essa fala de Jesus. Pedi e recebereis. Vamos lembrar de Jesus nos momentos difíceis da nossa encarnação. Vamos entabular com Ele uma fala do coração, dizendo das nossas necessidades, das nossas dores e das nossas aflições. É claro que a divindade sabe o que se passa conosco, mas é um ato de humildade pedir ao Pai amado o auxílio, o amparo, o abraço, o consolo, porque a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. Nos explica tantas coisas que nós não entendemos que se passam conosco. Batei a porta e vos abrir-se-á. Vamos bater a porta, vamos pedir com muita humildade e serenidade, porque Jesus, Ele vem nos falar de um Pai amoroso, de um Deus criador, soberanamente justo e bom, e com outras características, não daquele carrasco que condena, que pune, segundo as leis antigas e segundo Moisés, porque Moisés recebe a primeira revelação divina, que foram os 10 mandamentos, através da sua mediunidade, que eram leis severas, rígidas, para conter e educar almas também num estágio bastante primitivos. Mas Jesus, a segunda revelação, resume todos os ensinamentos de Moisés e dá um colorido novo, porque os homens já estão mais evoluídos. Ele nos ensina a lei do amor. Depois, nós temos a terceira revelação, que é o Espiritismo, essa doutrina consoladora. E teve um momento que Jesus também disse aos apóstolos: deixo-vos a minha paz eu vos dou, e não vô-lo dou como o mundo a dá. A paz de consciência resulta do dever bem cumprido. Veja que através dos seus ensinamentos, Jesus está nos proporcionando a viver momentos de profunda paz, de serenidade, de compreensão, momentos de perdão. Então, aquela paz que Jesus sentia do dever bem cumprido perante o Pai, mesmo sendo açoitado, maltratado, derrubou a cruz, foi ao chão, mas ali encontrou um sirineu para lhe dar a mão. Amados, a doutrina nos esclarece que sempre temos ao nosso lado uma pleiade de espíritos amigos a nos auxiliar nos momentos mais difíceis. É só o nosso coração calar para ouvir as intuições, as orientações que nos são dadas. E disse Jesus também: não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. João capítulo 16, todos estão sobre a proteção. Há tantos desafios nessa vida terrena,
tantas experiências que nós precisamos passar, porque nós estamos numa escola bendita para nos educar. Mas algumas provas, realmente elas são muito difíceis e nós temos a sensação que vamos esmorecer. Mas disse Jesus: não se turbe o vosso coração, mesmo frente à morte ou desencarnações, vamos lembrar que os nossos amores continuam vivos do lado de lá, seguindo a sua trajetória até se auto-iluminar. Ainda disse Jesus: tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis compreender, porque sois crianças a nível espiritual. E quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que estiver ouvido e vos anunciará coisas vindouras. Jesus, nessa fala, ele está anunciando, nos informando que os espíritos superiores nos transmitiriam mensagens e informações de cunhos mais elevado. Vejamos que Jesus falou por parábolas, por histórias, por metáforas do reino dos céus, de outros mundos habitados, da imortalidade da alma. Mas Jesus, ele agora, com essa pleiade de iluminados, vem trazer-nos as mais puras verdades. E hoje, jamais esclarecidos e evoluídos, quando nós estudamos a doutrina espírita, nós não mais nos sentimos perdidos. Porque quando éramos crianças, na infância, na pré-escola, contavam-nos a historinha do Chapeuzinho Vermelho, o lobo mau, o Chapeuzinho Vermelho. E hoje, adulto, nós lemos a história e já sabemos interpretá-la de forma diferente, que o lobo mau representa a ignorância do homem, a maldade, as características de um mundo de provas e expiações. E o Chapeuzinho Vermelho, a simplicidade de uma criança, a beleza da vida desde a infância. Então, amados, por isso que os ensinamentos de Jesus são trazidos novamente agora que nós já estamos mais amadurecidos, de forma mais ampliadas, para que possamos introjetá-la nos recônditos da alma. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. E o Consolador, ele vem abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e fala de forma clara, sem alegoria, retira o véu da obscuridade, porque certos mistérios eram cultivados. Por exemplo, o homem primitivo adorava o sol, a lua, o trovão como Deus, como divindades. E com o avanço da ciência, da tecnologia, o homem inventou a máquina e outros satélites, pisou a lua e comprovou cientificamente que a lua não é um Deus, que o sol é uma estrela. E os estudos científicos continuam avançando cada vez mais para compreendermos esse universo amado. Então, Jesus vem trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra. Todos aqueles que sofrem, dando uma razão justa, um objetivo útil a todas as dores, ensina-nos que se estamos passando por momentos de provações, por dores atávicas, é porque nós temos, talvez, necessidade para darmos um passo mais acertado na nossa evolução. É claro que pode ser resgates, lições não bem aprendidas em outras vidas, e
como a bondade do Pai é infinita, oferece-nos novamente a lição para ser executada. Mostra-nos o objetivo do sofrimento. E o homem, então, já nesta maturidade, compreende que sem a dor ele não consegue evoluir, porque para tomarmos um copo de suco de laranja gelado numa tarde como esta, é necessário exprimir a fruta. E assim o homem aceita, depois que estuda a doutrina espírita, o sofrimento com resignação, cumpre as suas provas de cabeça erguida, porque sabe que mais adiante alguém lhe estende a mão. O Espiritismo, ele dá ao homem uma fé inabalável, porque apresenta-nos um futuro brilhante e faz com que o homem perceba que a felicidade lhe é possível, que o homem evoluindo pode habitar mundos ditosos e felizes. Dá-nos conhecer os fatos e faz com que o homem compreenda de onde que ele veio. O homem veio das mãos de Deus. Temos um Pai Criador. Deus cria os espíritos incessantemente e nos ensina por que nós estamos na Terra, nessa convivência dentro de um núcleo familiar, aprendendo, ensinando lições uns para com os outros. Vamos prestar atenção dentro do lar. Ali tem professores brilhantes, na qualidade de filhos, de irmão, de pais. Tem mestres fabulosos. Então, muitas vezes os filhos vêm para ensinar. Outras vezes eles vêm para aprender diretrizes seguras para guiar as suas almas, para educar os seus espíritos, a sua tendência. Nos diz Zalmino Zimmermann que nós somos espíritos muito enfermos e que aqui a Terra é considerada um pronto socorro, onde nós podemos trabalhar as nossas emoções, educar os nossos sentimentos, olhar para as nossas tendências e aprimorar as nossas ações, amando mais cada dia, perdoando mais cada dia, sendo benevolente, sendo compreensivo com todas as criaturas, porque diante dos desafios da vida, nós queremos aurir a paz e a serenidade. E a doutrina espírita, ela enxuga-nos as lágrimas. Disse Jesus no Monte das Oliveiras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque possuirão a terra. Amados, um convite que para nos momentos de provação, onde parecer que nós estivermos numa escuridão, vamos abrir o Evangelho de luz e buscar aqui palavras de conforto, palavras de esclarecimento que vêm em encontro ao nosso sofrimento, para que possamos passar pelas provas com mais galardia. E mais uma coisa, Jesus, depois que desencarnou nos braços da cruz, materializou-se diversas vezes aos apóstolos, a Maria Madalena, aqueles 2 apóstolos que iam para a cidade de Emaús, eles iam conversando, falando dos últimos acontecimentos na região, e de repente eles perceberam um terceiro integrante no grupo, e aí essa pessoa pergunta: mas de que estás falando? E ele diz: mas você não sabe o que nos aconteceu recentemente? O nosso mestre desencarnou, nós estamos desamparados. E Jesus disse a eles: jamais estarão desamparados. Veja, eu estou ao lado de vocês. Então, amados, que o desespero, que a dor
não nos derrube, que nós possamos levantar das nossas quedas e olhando para esse Cristo Consolador, que abranda os nossos sofrimentos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Ele não vai carregar o nosso fardo e nem vai passar pelas nossas experiências, mas Ele vai nos aliviar através do entendimento da necessidade que aqui temos de viver. E assim, agradecidos a Deus por essa doutrina bendita que ilumina as almas aflitas, concluímos a exposição na tarde de hoje, fazendo a nossa prece de abertura, a nossa prece final, onde todos receberão um banho de energias, de fluidos salutares, elevando o pensamento ao alto, e com o coração agradecido a Deus pela sua bondade, pelos espíritos protetores e pelo Mestre Jesus, que nos abraça, que nos conforta, que nos afaga nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Que todos possam ser beneficiados com esses eflúvios amorosos, sejam eles encarnados ou desencarnados, deste de outros mundos habitados. Muita luz, muita paz e muita serenidade aos vossos corações. Assim seja.